Hoje com a pesquisadora da Embrapa, Aline Marques, e nós vamos falar sobre uma pesquisa que revelou alguns segredos sobre o amadurecimento da uva, mas principalmente uma nova técnica que permite saber exatamente o momento certo de colher a uva para fazer um bom vinho. Aliás, um ótimo vinho. Adorei esse tema, hein, Aline? Bom dia. Bom dia. Você é da Embrapa. Qual Embrapa? Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Jaguariúna, São Meio Paulo. Ambiente Jaguariúna, São Paulo. Legal, vamos falar então. Na verdade, é um método para detectar o ponto exato para utilizar a uva na produção do vinho. E aí é toda uma cromatografia líquida bidimensional abrangente. Bonito o nome, hein? Mas na verdade, na verdade, trocando em miúdos, como dizia aquela música do Francis Raime, é uma foto interna, uma radiografia da baga da uva para você saber, através da casca e do interior, se está no ponto certo. Vamos lá, é com você agora. Olá, qual seria a pergunta? Você pode Como é que é repetir? feita essa cromatografia que vai detectar, através das antocianinas, se está no ponto certo ou não para colher a uva para fazer vinho? Como é feita a cromatografia, tá certo, desculpa. Então, na verdade, é uma cromatografia líquida, né, bidimensional. Então, a gente pode colocar duas colunas diferentes, solventes, a gente pode colocar solventes diferentes, gradientes diferentes, e aí a gente tem uma resolução muito melhor do que uma cromatografia líquida monodimensional, que é o que é mais usado, né? Então, é uma técnica inovadora. Então, ela serve para. É muito útil para matrizes complexas como o vinho, azeite de oliva, o café, o chocolate. São matrizes alimentícias que a gente não tem muita dificuldade de identificar todos os compostos, né? No caso, são os compostos fenólicos, né, da uva. E as antocianinas são os pigmentos que dão origem à cor no vinho tinto. Por isso que é tão importante a identificação delas, né, ao longo da maturação da uva, porque elas tem uma hora que elas sobem, que elas aumentam em concentração e depois elas decrescem. Então, para você pegar exatamente essa hora que elas estão em concentração máxima, aí você vai ter uma cor, né, mais intensa do seu vinho e vai ter uma durabilidade maior da cor. Também elas são compostos bioativos, então, além disso, elas têm propriedades funcionais, tá, e benéficas para a saúde. Tá. Além disso, no vinho, eu como bom bebedor de vinho, e ontem assisti a vitória do meu time, a conquista do campeonato, tomando um bom vinho, a gente tem outras coisas a observar no vinho, sabor, a astringência, amargor. Esse teste também identifica essas coisas? Claro, porque aí você pode correlacionar, né? Tá, entendi. Você correlaciona as moléculas que você encontrar com atributos de sabor, por exemplo, né? A astringência, aí acidez e outros. Tá. Tem gente que diz que eu bebo vinho para ficar alegre e feliz. Mas eu bebo vinho porque vinho tem antioxidante que mantém a nossa juventude, anti-inflamatórios, é cardioprotetor, é antihipertensivo. E tudo isso também pode ser identificado nesse teste? Sim. Na verdade, você faz a atividade antioxidante do vinho, aí depois você correlaciona com o seu resultado, né, que o perfil de compostos fenólicos que você encontrou naquele vinho, e aí você sabe que, tal vinho ele tem mais compostos fenólicos, mais atividade antioxidante, porque tem mais tal composto fenólico. E assim vai, né? E aí você também tem as propriedades benéficas que a gente já sabe dos compostos, de determinados compostos fenólicos que já são bem conhecidas, como, por exemplo, do transresveratrol. Então, a produção empírica de vinho deixa de ser empírica e passa a ser cada vez mais técnica e mais precisa, visando obter um produto cada vez melhor e mais próximo do ideal? Exatamente. Lembrando que o consumo de vinho tem que ser moderado por conta do álcool. Quem não pode tomar o vinho por causa do álcool, pode tomar o suco de uva, que também tem a mesma propriedade, não é isso? E principalmente o vinho tinto. É.
o vinho tinto e aí o suco de uva tinto também, né? Tem o o Revestrol lá, como é que chama? É isso mesmo? Resveratrol. Resveratrol, é isso aí. Eu sei que tem, mas às vezes eu esqueço o nome. Vem cá, onde é que vocês fizeram a pesquisa e os testes aí para validar esse método de saber o ponto exato da uva para a produção do vinho tinto? Bom, foi uma pesquisa que contou com vários colaboradores, né? Então, a gente contou com a colaboração da vinícola Vale das Colinas, em Garanhuns, Pernambuco, que ela fica no agreste de Pernambuco, uma região vitivinícola emergente, tá? E, inclusive, a Embrapa, que ajudou na consolidação dessa região, adaptação das variedades de uva. A gente também contou com a universidade lá, federal da cidade de Garanhuns. A gente também contou com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também contou com a ajuda internacional do CIAL da Espanha, do Instituto de Pesquisa em Ciências de Alimentos. Agora, os resultados obtidos, aí você citou 2 pontos extremos. Produção de uva para vinho em Garanhuns, vocês fizeram com Malbec, aquela região do Vale do São Francisco é uma grande produtora de uva, o Nordeste ali, vários pontos. Mas aí já não é região do Vale do São Francisco, ali chama que é tropical de altitude lá, tá? Garanhuns é serra. Tem uma altitude maior e também não se faz mais de uma safra por ano lá, não é possível como no Vale do São Francisco. No Vale do São Francisco já está se fazendo quase 2 safras e meia, né, praticamente. Mas lá Garanhuns é altitude, a gente costuma dizer que é a Campos do Jordão do Nordeste brasileiro, né, que tem um clima frio e tal, então é vinho de altitude. Então, quer dizer, esse sistema ele tem que ser adaptado a condições de terroir, microclima. Garanhuns está na serra, se for fazer isso para produção no Vale do São Francisco é outra condição, se for fazer lá na campanha gaúcha, onde estão se produzindo excelentes vinhos tintos, é uma outra condição de análise. Exatamente. Tá. Muito bom, então. E o que isso melhora no meu vinho? Conta para mim, agora fiquei curioso. Principalmente, né? Pode melhorar em vários aspectos. No caso, o que a gente avaliou mais foram as antocianinas, né? O foco foram as antocianinas, e a gente conseguiu identificar um número bem grande de antocianinas, foram 24 antocianinas, tá? Então, o foco ali é a melhora da cor, né? Estabilidade da cor, melhora da intensidade de cor, o vinho fica mais atrativo, durando mais a cor, a bebida também aumenta a durabilidade da bebida, principalmente para os vinhos jovens, né? Que muitas vezes não passam por barrica, ou passam pouco tempo, ou são envelhecidos num tanque de ácido inoxidável, né? Que seria a maturação em tanque de ácido inoxidável. Então, é isso. Muito bom. Há uma tendência grande ao consumo de vinhos jovens. Então, isso beneficia diretamente esse tipo de vinho, que é o que cada vez mais se consome no mundo. Os vinhos envelhecidos em barris de carvalho, eles acabam ficando vinhos mais nobres e mais caros. Mas o consumo diário e em volume acaba sendo para esses vinhos jovens que não passam por carvalho, né? Eles são só produzidos e armazenados em tanques de alumínio. Muito bem, gostei muito dessa conversa, então. Escuta, uma curiosidade agora. Essa técnica, vocês contaram com a ajuda de um instituto espanhol também. Essa técnica foi desenvolvida pela gente aqui, por vocês da Embrapa, em conjunto com esse instituto, ou alguém no mundo já usa isso aí na produção de vinhos tintos? Não, eu acredito que não é usado ainda na produção de vinhos, tá? E essa técnica foi desenvolvida lá na Espanha. Então, uma aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi para lá e aí passou os vinhos, né, por essa técnica, e foi a primeira vez que usou a técnica para análise de vinhos. Então, aí está em toda a inovação e é isso. É isso, tá vendo? Pretendemos trazer ela para o Brasil qualquer dia, né? Pois é, e os nossos vinhos que estão ficando cada vez melhores, tem gente que ainda não aceita isso. Mas, gente, nós já temos vinhos de excelente qualidade no Brasil, não desmerecendo nenhum outro grande produtor ou mais tradicional. Mas o Brasil, o espumante nosso já é excelente, o vinho branco nosso vai muito bem, obrigado, e o tinto está indo agora, principalmente na campanha gaúcha e em regiões de altitude. Você citou aí
Garanhuns, e a gente cita aqui o fundo de Campos do Jordão, aqui o sul de Minas, que também é uma região montanhosa. E outras regiões. E olha, vou dizer para vocês, vinho, cada vinho é um vinho. Não adianta querer, esse aqui não é legal, não gosto, porque ele não é parecido com aquele outro que eu gosto. Você gosta daquele? Vinho tem terroir, tem processo de produção, tem a uva, tem quantidade de água de chuva, enfim. Cada vinho vai ser diferente. E não é porque uma mesma marca de vinho vai produzir vinhos bons em todas as safras. Não necessariamente. Depende de uma série de condições e essa técnica aí desenvolvida por brasileiros vai ajudar a dar mais precisão e mais regularidade àquilo que todo mundo quer. Eu quero abrir a garrafa de vinho e sentir de novo tudo aquilo que eu senti da vez anterior. É isso? Ótimo. Muito bem. Para quem quiser saber mais sobre essa pesquisa, qual é o endereço de vocês? www. Da Embrapa? É. Embrapa.br. É isso. E aí temos o artigo publicado também, que está lá junto na reportagem. O link do artigo está na reportagem. Ok, Aline Marques, pesquisadora da Embrapa. Muito obrigado pela participação e volto a afirmar aqui. Muita gente diz que eu bebo vinho para ficar alegre e feliz. Também, mas eu bebo vinho porque vinho é adstringente, é digestivo, tem antioxidante, ou seja, mantém você mais jovem, tem anti-inflamatórios, cardioprotetores e também proteção antihipertensiva. Desde que dosadamente, né? Exageradamente não. Tchau, Aline. Obrigado pela participação. Tchau, muito obrigada.